Olá, eu sou Ieda, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje eu quero te falar sobre um filme. Eu gosto muito de filmes, faz bastante tempo que eu não assisto filmes como eu assistia antes, mas eu tenho um filme um pouco mais antigo, mas um filme bem interessante que faz uma reflexão com o que tem a ver aqui com os assuntos do nosso canal. E é um filme com elenco é um filme de 2006 com um elenco maravilhoso, que tem Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet, que é do Titanic, né, que foi do Titanic, que a gente conhece ela principalmente de lá, né? E é um filme, uma comédia romântica muito bonitinha. É um filme que faz uma referência muito gostosa ao período do Natal, porque é nessa época que eles estão no filme, mas é um filme muito reflexivo em relação ao amor, aos relacionamentos, à vida das mulheres, né? E como nós lidamos com todas as questões que envolvem o amor, né? E o filme trata especificamente de relacionamento abusivo, quando não se tem responsabilidade emocional com a vida do outro, né? O filme, ele começa com a descoberta de uma traição. E a personagem que é traída, ela fica enlouquecida. É realmente aquela reação que... quando a mulher é traída, a gente tem sempre um choque, né? E às vezes as reações são diversas. Às vezes a pessoa fica em choque e não consegue agir. Às vezes a pessoa fica em choque e imediatamente, simplesmente some e corta vínculo com a pessoa. E outras que surtam, né? E neste caso essa surtou. Ela surtou, ela ficou enlouquecida, ela gritava, ela queria quebrar tudo, ela jogou as coisas dele pela janela, então assim, fez aquela coisa, né? Mas em todas essas situações, a mulher tá sempre devastada, tá sempre arrasada. Ela não esperava aquilo, ela confiava naquele relacionamento, confiava naquele homem. Então a forma de agir é diferente, mas o impacto é o mesmo. Pode ser que quem explode, quem surta, esteja conseguindo liberar mais essas emoções e talvez até se recupere mais rápido, né? Mas nesse caso até mostra que ela não se recuperou, ela realmente estava assim, sem direção. Ela, inclusive, no filme mostra que ela é uma executiva, uma pessoa muito importante, ela tem muito trabalho à frente, tem muita coisa para fazer, mas ela não consegue nem trabalhar. Ela não consegue fazer nada, ela entra numa depressão ali imediata e que ela não quer fazer nada, falar com ninguém, não quer mais ver ninguém, pelo menos naqueles dias ali. Então é uma reação muito natural e normal e muito assim impactante, né? É a primeira cena do filme. E paralelo a isso, uma outra personagem em outro lugar tá num dia completamente normal de trabalho, mas que ela tá ali numa conversa rápida com um colega de trabalho porque ela é visivelmente, completamente apaixonada. E infelizmente é uma cena tão doce de ver o quanto ela fala com ele de uma forma tão apaixonada, tão envolvente, tão menininha, vamos dizer assim, porque é de uma delicadeza tão bonita aquela forma como ela se relaciona com ele, tão inocente, né? Acho que é a melhor expressão, tão inocente. E é muito triste quando a gente percebe na cena seguinte que ele não tem a menor responsabilidade com esse afeto que ela desenvolveu por ele, que ele alimenta. Ele alimenta o tempo inteiro. Da mesma forma como ela se derrete por ele, ele faz todo um jogo de sedução com ela. Na forma de olhar, na forma de tocar, na forma de falar. Então ele fica alimentando aquela ilusão dela, ele fica alimentando aquele amor. E na cena seguinte, ela é impactada com ele firmando um relacionamento sério com outra mulher, na frente dela. Então, assim, é um impacto devastador. Ela, ainda mais por estar em um ambiente público, cercado de outras pessoas, ela simplesmente não consegue nem reagir. Ela nem pode reagir. Porque aquilo que ela sente é só dela, é secreto, ninguém sabe. E aí o sofrimento dela é tão grande, porque a gente percebe que ela simplesmente se quebrou em pedaços ali. Mas tinha que se manter inteira, com um sorriso no rosto, até que ela conseguiu ir para casa dela e realmente
desmontou, né? Então, são dois extremos ali, duas histórias que seguem paralelas e que mostram como o impacto dessa falta de compromisso, de respeito ao sentimento do outro, impacta a vida das pessoas, né? E aí, eu não vou dar muito spoiler sobre o filme, porque eu gostaria muito que você assistisse. O Amor Não Tira Férias, é um filme maravilhoso. Eu não sei se eu comentei o nome do filme no começo do vídeo, mas é O Amor Não Tira Férias. E essas duas, elas se conhecem de alguma forma, que eu não vou contar como aqui. Elas vão se conhecer e a vida delas vai mudar totalmente. Elas vão experimentar um pouco a realidade de uma da outra, e de formas diferentes elas vão conseguir começar um processo de cura, começar um processo de autoajuda, de autoamor, de se olhar mesmo, né? Se recuperar e entender por que é que elas chegaram naquela situação, por que é que elas se permitiram estar naquela situação, e daqui pra frente, o que elas vão fazer com o que foi feito pra elas, né? É bem essa frase. Não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que você vai fazer com o que te aconteceu. Como que você vai se reerguer e recomeçar a sua vida de uma forma diferente. Então elas buscam ali um refúgio para que elas possam esfriar a cabeça e olhar para a vida delas e entender. E agora, como que eu vou me recuperar disso, né? E aí uma das personagens tem a oportunidade de conhecer uma nova pessoa. Na verdade, as duas têm a oportunidade de conhecer novas pessoas. E isso vai mudando a vida delas aos poucos, porque elas sentem ainda muita resistência e muito medo, né, de se envolver de novo. Mas uma delas começa a ter algumas oportunidades e de uma forma diferente começa a se permitir essas experiências e entender ali, mas algumas cenas e alguns momentos mostram que ela ainda tá ela ficou muito ressabiada, sabe? Quando a pessoa não tem mais confiança no ser humano. Então mostra alguns momentos em que ela quer se permitir, mas ela tá ali com aquele pé lá atrás. E qualquer movimento do outro, ela já recua com medo de se envolver de novo. Então fica o trauma, né? Fica o trauma, e que ela vai precisar trabalhar isso pra conseguir de novo confiar em alguém. Então esse é o ponto principal dessa personagem, né? Enquanto a outra, ela é envolvida num cenário que é tudo novo pra ela e tudo macro, de uma forma que é uma vida que ela não conhecia. Então ela percebe que existe tanta vida lá fora, existe tanta coisa que ela ainda não viu, que ela não conheceu. E por que ela estava se permitindo viver num negocinho, numa vidinha tão medíocre e ainda envolvida por um homem tão mesquinho? Mas interessante que este homem tenta retornar para a vida dela. E ela cede. Este é o problema. Essa personagem, a gente destaca isso. Ela ainda não estava curada. Ela só estava tentando se recuperar emocionalmente. Mas ela ainda não tinha conseguido ver aquele homem. Ela ainda não tinha conseguido enxergar quem ele era. E ele se aproxima dela e ela cede. Mas depois que ela se envolveu e novamente teve exatamente o mesmo resultado das vezes anteriores, em que ela percebeu, agora ela viu. Sabe aquela história de que depois que você vê, você não consegue mais desver? Agora ela viu quem ele era. Ela percebeu que ele não tinha responsabilidade e apego por ela, mas que ele só a procurava quando ele precisava. E isso foi triste, chocante. É uma cena muito tocante mesmo, em que ela se sente extremamente humilhada, extremamente desrespeitada, maltratada, mas que descortina uma verdade pra ela que muda tudo. E aí ela consegue quebrar aquele laço, ela consegue romper aquele relacionamento abusivo, ela consegue se livrar daquele narcisista, e aí dali muda tudo pra ela, muda toda a vida dela. E com o passar do tempo, ela começa a se permitir e ela consegue mudar completamente, criar novos relacionamentos e criar
E um final bem bonitinho. Eu não posso falar muito, senão eu vou acabar contando o filme todo, né? Mas eu acho assim, que fica essa reflexão. E eu desejo muito que você tenha a oportunidade de assistir esse filme O Amor Não Tira Férias. Porque ele é muito bonitinho, ele faz essa reflexão e faz a gente pensar na nossa vida. Sua vida pode estar ótima, seu relacionamento pode estar ótimo. E mesmo assim, eu acho que esse filme vai te trazer um quentinho no coração, porque vai ser pelo menos uma comédia romântica super fofa, com um tema natalino que você vai gostar de ver. Mas se você for uma mulher que quer olhar pra isso, olhar pra si e conseguir se enxergar ali e entender de repente uma dinâmica de vida que precisa ser modificada, vale a pena a reflexão que esse filme faz, porque são histórias de mulheres comuns que se viram numa situação muito impactante e devastadora. Claro que elas tiveram uma oportunidade muito surreal aqui para a nossa realidade de como viver em ambientes diferentes, né? Você vai entender o que eu tô falando quando você vir o filme. Mas o final é bem bonitinho, o final mostra uma cura, o final mostra um recomeço, o final mostra uma oportunidade de fazer algo novo e diferente. E que o amor não tira férias. O amor tava lá. Elas tiraram as férias, mas o amor as encontrou do mesmo jeito, né? E elas estavam já se curando pra de novo amar. Então é muito bonitinho, recomendo que você assista. Acho que vale muito a pena, eu acho que é um filme muito bonito pra todas as mulheres assistirem. Então esse foi o filme que eu quis trazer hoje pra você. Espero que você goste, espero que você assista, que goste, que queira vir aqui me contar o que você achou. Então se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos e até o próximo. Tchau, tchau.